Está começando mais um diálogo automotivo e hoje o assunto é eletrificação da frota, um tema cada vez mais importante não apenas para o setor automotivo como um todo, mas também para a indústria da mobilidade. Fique com a gente então, é agora na ATV. Estamos recebendo nessa edição Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Adalberto, muito obrigado pela sua presença para a gente conversar sobre esse assunto tão importante hoje para o setor, que é a eletrificação da frota. Eu que agradeço, Cláudio, obrigado pela oportunidade, em nome da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, de debater esses temas tão quentes e importantes para o nosso setor. Né? Eu gostaria que você desse uma resumidinha no seu currículo. O seu currículo é bastante extenso, mas eu queria mostrar para o pessoal que está nos assistindo a sua experiência, não só no setor elétrico, mas também nas questões que envolvem o meio ambiente. Claro. Bem, eu tenho uma trajetória de quase 20 anos trabalhando com políticas públicas de mitigação climática, adaptação, preparação das cidades a essas grandes revoluções da energia limpa, da mobilidade elétrica. Então, passei pela Prefeitura de São Paulo, fui para a Fundação Clinton, fiquei 7 anos coordenando o projeto de projetos de meio ambiente em grandes cidades da América Latina. Depois fui para a BYD, estou na BYD há 8 anos. E há 4 anos também tenho essa honra de estar na BVE, há 2 anos como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, um ecossistema que cresce muito. Para ter uma ideia, Cláudio, nos últimos 2 anos a gente saiu de 40 associados para 100 associados. Todas as grandes montadoras, empresas de energia, empresas de tecnologia. Então é um setor muito legal de trabalhar, é um setor muito dinâmico, que passa por grandes transformações tecnológicas. Não só o setor automotivo, é claro, o nosso, o veículo em si, mas também a infraestrutura de recarga, a rede inteligente, a cidade. Então, essa intersecção entre o setor elétrico, o setor automotivo e todos os sistemas digitais dessa cidade inteligente são algo que, assim, durante a minha trajetória, eu sempre gostei muito de trabalhar e hoje eu tenho esse privilégio de estar ali junto com tanta gente tentando, de alguma maneira, fomentar esse debate no Brasil. Bom, a gente vê no exterior o veículo elétrico avançando por resolução das próprias montadoras, mas também dos governos. O Brasil parece um pouco atrasado, não é? Como vai a eletrificação da frota brasileira? É verdade, cara. O mundo já escolheu a rota tecnológica da eletrificação, seja por um lado para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, tem resoluções da ONU, que colocam a eletromobilidade como uma das principais tendências para descarbonização. Você tem governos, a União Europeia, semana passada, aprovou a proibição de venda de veículos a combustão em 2035. Você tem a China, Estados Unidos, todo mundo com políticas muito fortes. As vendas a nível mundial cresceram demais, saímos de 4 para 9. Esse ano deve chegar próximo de 20% de veículos elétricos vendidos no mundo. Acho que tem muitos dos nossos ouvintes que ainda não perceberam a velocidade, todas as projeções erraram, os números são muito mais rápidos do que a gente imaginava. Já no Brasil, infelizmente, a gente ainda não conseguiu alavancar todo o nosso potencial. O Brasil ainda não tem um plano nacional da eletromobilidade, o Brasil não tem política industrial, as nossas políticas ambientalistas, também de eficiência energética, foram todas flexibilizadas nos últimos anos. Então, por um lado, a gente tem empresas, montadoras líderes, muitas das nossas associadas, que já anunciaram planos bastante ambiciosos, seja a própria BYD, a Great Wall, a Toyota, a Stellantis, agora a GM, que recentemente entrou na BVE, também com planos muito fortes, pensando nessa transição, sabendo que se a gente não se inserir nas cadeias produtivas globais, a gente corre o risco de ver nossas fábricas fechando, mas infelizmente a gente não tem ainda os incentivos que o mundo tem, as políticas de ciência e tecnologia, e na minha opinião, sem o governo central coordenando esses esforços, coordenando e financiando e dando uma visão de futuro para o setor privado, para a academia, para o setor produtivo como um todo, os governos subnacionais, é muito difícil a gente realmente conseguir preencher toda a nossa potencialidade. O Brasil tem tudo para ser um grande líder dessa revolução. Temos o etanol, que é um biocombustível renovável,
que gera muita renda, que descarboniza, faz parte dessa transição com o híbrido flex. Temos ainda um parque produtivo importante, né? Já fomos o 6º de veículos leves, hoje é na casa do 10º, 11º, pesados ainda somos o 4º maior mercado. O mercado de autopeças brasileiro é bastante diversificado, mas se a gente não fizer a transição aos poucos para essa nova indústria, a gente corre o risco de ficar desconectado dessas cadeias produtivas e a gente vai ver fábricas e fábricas fechando sem ter muito o que fazer. O Brasil, desde 1975, quando implantou o programa Proálcool, ele desenvolveu essa solução muito particular, né? Existe efetivamente uma política do etanol hoje, antigamente a gente chamava de álcool, mas é a mesma coisa. No Brasil, nós tivemos uma época nos anos 80 em que cerca de 85% até 90% dos carros novos vendidos eram movidos a álcool. Hoje, com a tecnologia flex, os carros nacionais todos praticamente são bicombustível. Você entende que o álcool, por ser um combustível mais amigo do meio ambiente, embora tenha gente que conteste isso também, mas ele pode representar um obstáculo para a eletrificação da frota brasileira na medida em que a gente fica enxergando uma solução própria aqui que já está na mão, e isso pode retardar a chegada do carro elétrico no Brasil, pelo menos em grande escala? Cláudio, você trouxe uma preocupação bastante interessante, né? Por um lado, né, eu acredito, e lá na associação a gente acredita muito, que o etanol é um biocombustível limpo, renovável, que gera muita renda, muito emprego no Brasil, e a gente deveria ampliar o seu uso. Infelizmente, o etanol representa só 19% do consumo de combustível líquido no Brasil, né? Então, eu gostaria de ver o etanol crescer, inclusive a ponto de passar a gasolina como fonte para os veículos leves. Nos pesados, o etanol não consegue entrar, né? O diesel não se substitui com o etanol. Então, se por um lado é uma tecnologia, um produto, uma coisa brasileira que para a gente é muito bom e a gente deve alavancar, por outro, ele não pode ser uma desculpa para a gente simplesmente se fechar aqui no Brasil e desconectar do resto do mundo. No passado, eu lembro muito no início dos debates do Rota 2030, lá em 2016, 2017, a gente via assim, um lobby ali, uma pressão, uma parte de pessoas da Petrobras, né, de petroleiras que estavam ali, e outras de algumas pessoas do setor sucroalcooleiro que viam carro elétrico como um inimigo. Naquela época, realmente a gente tinha com bastante frequência estudos que tentavam falar de coisas ruins de veículo elétrico, e a bateria, e a energia, né, trazendo algumas distorções, mas isso mudou. A própria BVE, a gente se aproximou muito da Única, dos fabricantes. Hoje o setor sucroenergético brasileiro é líder, né, em sustentabilidade. Eles entenderam que o etanol faz parte dessa eletrificação. Só nesses últimos 2 meses, por exemplo, tivemos gigantes do setor sucroalcooleiro que investiram em associadas nossas. A Raízen investiu numa associada nossa, Tupinambá, para expandir a infraestrutura de recarga, né? Você tem a Vibra, antiga BR distribuidora, você tem grandes empresas do setor energético como um todo fazendo investimentos massivos, porque eles entendem que a nível mundial é um processo sem volta e certamente o Brasil também vai ter. Eu espero que a gente consiga desmistificar algumas coisas, né? Você já deve ter recebido, eu recebo com bastante frequência esses videozinhos de WhatsApp, né? Inclusive pessoas que a gente admira, né? Pessoas que eu tenho um respeito muito grande do setor sucroalcooleiro, com dados distorcidos, que chegam a conclusões brilhantes de que o carro etanol emite menos poluente do que um carro elétrico. Eu mesmo mostrei, quando saiu esses primeiros estudos lá do CNPM, lá no interior de São Paulo, lá em Campinas, que é um instituto maravilhoso de pesquisa, é sede do Sirius, né? Aquele acelerador de partículas. Quando você vê o estudo, de cara você já vê que o estudo não faz sentido, né? O estudo que chegou a essa brilhante conclusão que o carro etanol emite menos poluentes do que o carro elétrico, considera que um carro a combustão tem o dobro de vida útil do que um carro elétrico. Não faz sentido nenhum, né? Considera que a bateria, depois de 100 mil quilômetros, teria que ser trocada. Da onde que vem isso? Aí você vai ver as notas, eles citam que a garantia de um veículo da Tesla nos Estados Unidos no início era 100 mil milhas. Então, só o fato dele ter errado milhas para quilômetros, porque se eles tivessem traduzido 100 mil milhas para 160 mil quilômetros, o elétrico já emitiria menos. Se tivesse colocado que o carro elétrico tem a mesma vida útil do combustão, teria
ganhado nessa comparação. E, além disso, usa a matriz elétrica da China comparando com o etanol brasileiro. A gente não precisa disso. A gente não precisa dessa desinformação. Eu sei que a gente vive um momento de pós-verdade, né? Cada um quer criar sua própria verdade, quer acreditar naquilo que ele acha. Agora, ou o setor produtivo brasileiro, que envolve biocombustível, setor automotivo, setor de autopeças, se unem para planejar a transição para essa nova indústria, ou a gente vai perder tudo para os grandes mercados globais, como a gente já vem perdendo, né? Só ver as exportações de veículos e autopeças brasileiras para a América do Sul. Adalberto, você falou no Rota 2030, né? Houve uma discussão grande da política nova para a sucessão do Inovar Alto, mas, apesar de todos esses debates, o Rota 2030 ele não endereçou exatamente essa transição a que você se refere, não é? Foi uma questão de lobby, faltou força por parte do setor dos veículos elétricos. E eu te pergunto outra coisa na sequência. Como vai hoje a questão do governo, do legislativo? Parece que recentemente o Senado começou a olhar um pouco mais atentamente para o carro elétrico. Eu sei que você, em outubro do ano passado, esteve numa das comissões do Senado para discutir esse assunto. Enfim, como vai a questão que está no teto disso tudo aí, o envolvimento do governo, o envolvimento do legislativo, a busca por subsídios, por incentivos, enfim, qual é a política que vai viabilizar o carro elétrico no Brasil? Claro, claro. O tema do Rota 2030 é um tema que me sensibiliza muito, né? Porque durante 1 ano e meio eu fui para Brasília praticamente todas as quartas-feiras. Você tinha aqueles grupos de trabalho, né? Os 8 GTs que se reuniam. Na época, a Margarete, que era superintendente lá do Ministério da Indústria, ela estava bastante empoderada pelo ministro na época, pelo secretário, no sentido de fazer uma agenda muito ambiciosa. Então, durante 1 ano, o setor produtivo, com agências do governo, criaram princípios norteadores muito bons para o que seria o Rota 2030. Se o Rota 2030 tivesse ido naquilo que foi desenvolvido pelas áreas técnicas do Ministério de Minas e Energia, de Ciência e Tecnologia, meio ambiente não participava muito, mas Ministério da Indústria, né, o Ministério da Infraestrutura, hoje a gente teria um setor automotivo completamente diferente no Brasil. E eu lembro muito bem. Era final de agosto, né? O Rota foi aprovado pelo Michel Temer aqui no Salão do Automóvel em São Paulo, lá no final do ano. Agosto era o prazo final que todo mundo tinha, todos os grupos de trabalho, de consolidar suas propostas. E naquela época, algumas montadoras, eu acho que tinham a percepção de que o Brasil ainda não estava pronto para o elétrico. E como a gente vinha uma crise, né, pós aquela crise de 2015, 2016, eu acho que algumas montadoras achavam que não conseguiriam convencer as suas matrizes de fazer os investimentos necessários. Então, dentro de algumas associações, né, não tanto na BVE, que a gente tem uma postura um pouco mais única, mas de outras associações do setor automotivo, houve um racha muito grande. Você tinha ali a maior parte das montadoras ainda querendo uma agenda mais ambiciosa, porque sabia que se eu não tiver política pública aprovada, eu não convenço a matriz a fazer investimento nenhum. Mas você tinha algumas montadoras que simplesmente não queriam fazer investimentos. Então, naquele dia, que era um final de agosto, eu lembro que eu chegava muito cedo, né? Eu pegava um voo 6 horas da manhã para ir para Brasília, então era um dos primeiros, deixei aquela mesa gigante, né, que tinha lá na reunião, fazia as reuniões dos grupos de trabalho e depois todo mundo da tarde. Eu lembro da Margarete abrindo, pessoal, hoje é o último dia, temos que colocar aqui todas as coisas, cada grupo de trabalho e as pendências a gente vai decidir depois, mas estava lá finalizando. Naquele dia a gente recebeu um WhatsApp 9 10 horas da manhã, Temer recebe representantes do setor automotivo. E ali eles decidiram retirar muitas coisas de segurança, né, que eram os 3 tripés ali de itens de segurança obrigatório, dos itens de eficiência energética e os incentivos para a eletromobilidade. E resolveram naquela ocasião que a gente devia ficar focado só no flex. Então, infelizmente, eu acho que inclusive hoje a gente já conversou com algumas montadoras que estavam nesse processo, o pessoal se arrepende de ter feito isso. Olha, eu acho que a gente não deveria ter tirado tanto, não deveria ter feito o que a gente fez, né? Isso é uma percepção do setor, né? Não vou dizer que foi o lobby das montadoras, obviamente tem o lado do governo, né, que tem os seus interesses. Mas assim, a gente perdeu uma oportunidade de ouro, né? Porque naquela ocasião o Rota 2030 poderia ter, né, feito programas de eficiência energética, programas de emissão,
até o Inovaralto, a gente tinha 6 anos de diferença em relação à União Europeia, em relação aos índices padrões de emissão. Hoje a gente está com 11 anos. Então a gente está ficando tão obsoleto em relação às normas internacionais que aquele histórico de tinha uma fábrica lá na Alemanha, aí fechava a fábrica, trazia um maquinário para cá e ainda... Agora não dá mais, porque já está uma diferença tão grande. E o mundo correu numa velocidade tão grande. Olha o caso da Alemanha que eu citei. A Alemanha saiu de 3, foi para 16, para 26% de venda de elétricos no ano passado. 26, saiu de 3 para 26 em 3 anos. Né? A Europa chegou quase a 20%. A China saiu de 3 para 13 para 30% de vendas de elétricos nesse primeiro trimestre. Então, são políticas públicas muito consistentes. Então, você acha que alguma montadora europeia que tem 2035 como prazo de venda de veículos a combustão, vai continuar investindo na tecnologia do motor a combustão, do flex ao etanol? Já anunciaram a interrupção dos novos projetos já faz algum tempo. Então, assim, é uma ilusão, e a gente vê isso ainda. Algumas montadoras aqui no Brasil, né? Olha, a gente não conseguiu aprovar com a matriz, então ele não pode vir aqui falar, governo, eu não vou investir nada, porque você não tem um plano nacional, você não tem política industrial, você não tem política de incentivo, então dá uma enrolada. Não, a gente está fazendo, vamos investir no etanol, vamos investir no flex. É uma maneira de empurrar o problema com a barriga para frente, que nós brasileiros somos craques. Somos craques, esse é o X da questão. Quer dizer, segundo a sua observação, aí andamos para trás. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta aqui com esse tema super interessante que é o carro elétrico. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas na Cata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas na Cata e transforme suas vendas. Esses são os irmãos Miller. A loja de autopeças do dono dele estava indo de mal a pior, mas foi só comprar amortecedores Cofap que os Millers finalmente subiram na vida. Agora eles estão aí, ó, na estica. Nas lojas de autopeças do mundo todo, amortecedor é Cofap. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Adalberto, o tema é muito rico e tem muitas ramificações. A gente tem acompanhado aqui com bastante interesse no mercado de aftermarket automotivo, os debates envolvendo o carro elétrico, e surgem dúvidas em relação a qual seria o perfil ideal do veículo a ser vendido no mercado brasileiro quando essa transição começar efetivamente, quando ela estiver, de certa forma, consolidada. Dentro do mercado, a gente ouve muito que a solução híbrida, etanol elétrico, seria uma solução interessante. Porém, a decisão do Parlamento Europeu recente, que proíbe a venda de veículos que tenham motor de combustão interna a partir de 2035, envolve o carro híbrido, que tem um motor de combustão interna, mesmo que queimando etanol, né? Isso não é uma determinação que atinja ao Brasil, mas a gente não pode ficar isolado do mundo. Você pode até, teoricamente, reciclar esses motores a combustão que a gente tem aqui ao infinito, mas eles vão ficar muito obsoletos, porque não vai haver reposição por parte das matrizes e a gente só faz carro que a matriz manda, né? Então eu te pergunto, qual será, na sua visão, o carro elétrico que nós vamos ter no Brasil? Como estará o Brasil em 2035? Parece que está longe, mas não está. São 13 anos, só da defasagem tecnológica que você colocou aí já são 11 anos. Então, afinal de contas, em 2035, quais serão os carros vendidos no Brasil? O Brasil tem algumas vantagens muito boas, né? A gente tem uma matriz muito diversificada. Nós temos uma das matrizes elétricas mais limpas, né, dos grandes países do mundo. Temos muita energia eólica noturna à noite, quase que gratuita, que as eólicas estão girando e ninguém está consumindo. A fonte número 1 ano passado no Brasil foi a solar fotovoltaica em geração distribuída, né? Então 5 gigas de investimentos de pequenos empresários, pessoas físicas que fazem. Então o setor elétrico brasileiro é muito robusto.
Então, provavelmente, o veículo elétrico conectado na rede, ele vai ter um espaço muito grande. Hoje, 30% do setor elétrico brasileiro está no mercado livre, né? Que é aquele grande consumidor que pode comprar energia de qualquer gerador. Estima-se que 60%, 65% nos próximos 3 anos irão migrar para o mercado livre. Então, 2/3 do consumo de energia vai poder comprar dessas fontes renováveis mais baratas. Então, isso deve dar muita competitividade para o veículo elétrico plug-in, aquele que tem algum tipo de recarga. Como o Brasil é líder na fabricação de etanol, o etanol é um biocombustível limpo, renovável, que gera muita renda para o Brasil, provavelmente a transição brasileira vai ser diferente do resto do mundo. E hoje, o parque produtivo que a gente vê pelo Brasil, ele vai primeiro fazer a transição para o híbrido flex. Primeiro, porque o Rota 2030 deu incentivo para isso, né? O único incentivo aprovado, a única emenda aprovada no Rota 2030 naquela época foi a que deu 3% de IPI extra de redução para o híbrido flex, que entrou em vigor, inclusive, no começo desse ano. Então, as fábricas que já existem, provavelmente elas vão fazer essa migração para o híbrido flex. Por quê? São pequenas alterações, né? O híbrido flex, basicamente, ele é uma serpentina que se aquece o combustível antes, tem a questão de eletrônica e tal, e vai funcionar. Agora, uma fábrica de veículos elétricos puros é uma outra fábrica, é uma outra arquitetura, é um outro tipo de produção. Então, ele vai nos ganhar tempo, o híbrido flex, vai nos ajudar a fazer essa transição, mas me parece pouco provável de que os grandes mercados do mundo, em poucos anos, estejam vendendo 50%, 70%, 100% de veículos elétricos e a gente possa ficar aqui vendendo veículo a combustão só porque a gente tem o etanol. É verdade que o etanol tem um benefício ainda, um potencial de exportação muito grande. A BVE teve recentes trabalhos com a Embaixada da Índia, por exemplo, né? Eles pretendem aumentar a porcentagem de etanol, usar veículos flex. Você tem a Colômbia, você tem a África do Sul, alguns pequenos mercados que poderiam usar veículos flex, mas são muito restritos, né? Quando a gente fala dos grandes mercados mundiais, primeiro a gente tem que lembrar que o mundo tem 100 milhões de capacidade de produção, só que vende 70 milhões. Então, 1/3 das fábricas vão fechar, né? Não deve voltar para 75, 80 milhões de venda anual, né? O que a gente vê é que saiu de 9 e vai para 20 de elétricos esse ano. O ano que vem é capaz de ter 30% de elétricos. Então, 1/3 das fábricas a combustão deve fechar. Essas novas fábricas, por exemplo, uma nova fábrica de elétrico da BYD lá na China ou na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, são fábricas que já são feitas para produzir 1 milhão de veículos. 500 mil veículos. Investimentos bilionários. E quem vai dominar a tecnologia não é só quem sabe fazer carro. É quem domina a tecnologia das baterias, do powertrain, dos ímãs permanentes. Então, o Mercosul tem 45% das reservas de lítio do mundo. Nós somos líderes em reserva, em produção menos, mas em grandes reservas. Níquel, grafeno, manganês, ferro, todos os minérios estratégicos, inclusive as terras raras, que são utilizadas nos BMS, nos ímãs permanentes. Então, se a gente tem todos os minérios, temos boa capacidade de pesquisa e desenvolvimento em eletrônica de potência, né, em microeletrônica. Então, a gente pode adensar essa cadeia aqui no Brasil. O Brasil tem essa possibilidade de fazer isso, né? Ao mesmo tempo, o veículo do futuro, esse veículo elétrico, autônomo, conectado, cada vez mais digital, o valor dele não vai ser ferro, borracha, aço, né? O valor dele vai estar muito nos sistemas eletrônicos, nessa eletrônica embarcada. O veículo em si vai ser uma parte pequena da solução mobilidade, né? Uma economia muito mais compartilhada, muito mais digital. Então, a gente está falando de lidars, sensores, né, do 5G, de máquina conversando com máquina, de inteligência artificial, de blockchain, de softwares, de tecnologias dos chamados sistemas digitais, que vão ser muito mais importantes do que o veículo em si. De certa forma já tem até acontecido no carro atual, né? Antigamente o preço do carro se dava pelo tamanho do carro. Hoje é a tecnologia embarcada, né? Com certeza. Então, por isso a importância da gente entender que, olha, não tem como o Brasil ficar desconectado do resto do mundo. A gente é um grande mercado global, né? Quando eu analisei alguns dados da América Latina, na época
a BYD estava fechando alguns negócios na Colômbia, no Chile, né? A gente vendeu aí mais de 2.500 ônibus elétricos para a América Latina. Hoje a América Latina tem 3.000 ônibus elétricos em operação. Eu queria convencer a matriz de que a gente devia exportar aqui do Brasil. Porque na minha cabeça, todos os ônibus que rodavam no Chile e na Colômbia eram brasileiros. E aí eu comecei a pegar os dados, até 2019, o Brasil realmente dominava a exportação de veículos para toda a América Latina. 2019, você já tem a China passando em vários. Em 2020, a Colômbia. Até 2019 a gente brigou. 2020, a China exportou 14 vezes mais do que o Brasil. E o Mercosul tem um acordo de livre comércio com a Colômbia, né? Então, assim, a gente vê hoje no Chile, simplesmente, a China dominou todo esse mercado, não é porque ela é mais barata. Os veículos que são vendidos da China para lá são veículos elétricos, são veículos híbridos, são veículos com muita tecnologia agregada. Então, se a gente ficar aqui também desconectado dessas grandes cadeias produtivas, e lembrando que o Brasil não domina a indústria de semicondutores. Hoje existe uma guerra mundial, Estados Unidos, Europa, China, para desenvolver. Quando a gente fala, por exemplo, de semicondutores, um IGBT, né, a gente está falando de um desenvolvimento de materiais e novas tecnologias extremamente sofisticadas. Imagina, você vai clicar o dedinho numa tela de LCD que dá um sinal elétrico super pequenininho e vai ligar um motor elétrico lá na base com 90 kW de potência. Tem uma tecnologia de materiais por trás disso muito sofisticada. Esse IGBT é um equipamentinho que custa, por exemplo, o Brasil exporta silício a $2 o quilo, a gente compra células de painel solar a $30 o quilo, sendo que a gente poderia estar produzindo aqui, e a gente compra um semicondutor por $2.000 o quilo. Não faz sentido isso, né? Só que, infelizmente, nós não temos essa integração, essa coordenação entre a academia, o setor produtivo, os diferentes agentes governamentais. Esse é um ano eleitoral, um ano de muita polarização, infelizmente, na política brasileira. Então, a gente quase que não tem espaço para debater, né? Porque você comentou da Frente Parlamentar da Eletromobilidade, né? A BVE foi uma das apoiadoras, estive lá na inauguração, no lançamento, participei de algumas. O próprio senador Rodrigo Cunha, né? De Alagoas, que é um dos líderes disso. O senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, que foi o grande idealizador, né? das políticas de eletromobilidade. Eles mapearam muitas coisas para serem feitas, mas não consegue ter a prioridade do próprio Senado, do próprio Congresso, porque cada dia eles estão arrumando uma confusão diferente. Um dia quer falar de arma, outro dia quer Petrobras, outro dia não sei o quê. E as coisas importantes, vai lá no Congresso, vai ver lá o debate do Plano de Desenvolvimento da China, o 14º Plano de Desenvolvimento. Tem 3 milhões de pessoas aqui na base que passaram no concurso público, que são funcionários, né, do governo, que fazem os planos. A cada 4 anos, aí eles vão para o nível estadual, eles coordenam os planos, aí vai lá para o nível federal, aqueles 300 decidem as principais políticas. Você tem uma política incremental de que vai fazer tais coisas em tais anos. Então, o Made in China 2025, por exemplo, que vem do 13º plano, ó, essa, 10 tecnologias que a gente vai dominar até 2025. O 14º plano de desenvolvimento tem 50 metas. Então, por exemplo, uma meta, teremos 1 milhão de robôs na China até 2025. O ano passado, 2020, a China já comprou 44% dos robôs do mundo. Né? Então, assim, eles estão industrializando, estão criando a tecnologia, estão desenvolvendo, porque tem uma política pública incremental, que passa ano após ano, ela só continua. Aqui não, um governo vem e faz uma coisa, o outro quer desacreditar tudo que o cara fez e agora quer lançar um negócio diferente. Não, agora vamos fazer industrialização. Ah, não, indústria não, agora a gente quer o agro, é só o agro que importa, é o agro, vamos exportar minério de ferro e soja e tá tudo bem pra gente. Então, assim, o Brasil nem sabe o que ele quer. Não, infelizmente, esse é o nosso desafio, o nosso né? debate político ele vive nas bravatas, né? Infelizmente, os assuntos importantes aqui não são do interesse da nossa gestão. Eu queria aproveitar, Adalberto, perguntar um pouquinho sobre a BYD, que para quem acompanha o mercado tradicional, o mercado das montadoras que todo mundo conhece, não sabe que a BYD está aqui dentro, está produzindo, é uma marca nova, desconhecida para a maioria do público. Conta um pouquinho do que a BYD tem feito. Claro, bem, a BYD é a gigante global, né? A gente é a maior fabricante de carro elétrico da China nos últimos 9 anos, que é desde que o mercado começou. Fomos a maior do mundo de carros elétricos por 5 anos.
a Tesla nos passou nos últimos 3, e esse ano a gente diminuiu muito a diferença. Pode ser que a BYD passe a Tesla ainda esse ano, né? Eu acho que talvez o nosso ouvinte não saiba, mas hoje a BYD é a terceira montadora mais valiosa do mundo. Você tem a Tesla lá em cima com 700 bi, a Toyota com 280 e a BYD com 220 bi. A gente vale mais do que a Volkswagen, do que a Mercedes, 2 vezes mais do que a BMW, GM, a Ford, né? Então, já é uma montadora muito grande globalmente. Aqui no Brasil, a gente começou nosso investimento lá em 2015, né? Eu fui o primeiro funcionário da empresa, abrimos a primeira fábrica de nacionalização e tropicalização de chassis de ônibus, depois de painéis solares fotovoltaicos, de baterias de lítio. A gente tem uma fábrica em Manaus hoje montando. E agora 2022 foi um ano muito importante para a gente, né? Marcou essa nova fase. Então até agora a gente só fazia veículos comerciais, caminhão, ônibus, empilhadeira, comerciais leves, né? O ano passado o comercial leve mais emplacado do Brasil elétrico foi um carro nosso, né? Quem é aqui de São Paulo vê muito aí pelas ruas, Lojas Americanas, Casas Bahia, DHL, Mercado Livre, né? Todo mundo aí com os carros elétricos. E agora esse ano a gente começa a vender carro elétrico para pessoa física. Abrimos a primeira concessionária com a Eurobike aqui na cidade de São Paulo, ali na Avenida Europa, nos Jardins. Estamos abrindo 15 concessionárias até julho e 45 concessionárias em todas as principais cidades do Brasil até o fim do ano. Então, com certeza, os nossos ouvintes que até hoje não conheciam muito da BYD, provavelmente até o fim do ano vão começar a ver os veículos aí, né? Os veículos da BYD chamam muita atenção, né? A gente começou com a nossa SUV TAN, que tem 7 lugares, 450 km de autonomia, um veículo, uma SUV grande que faz 0 a 100 em 4,6 segundos, né? Que já viu lá o Acelerados, o Rubinho Barrichello acelerando e o susto que ele toma rápido, com o carro, né? Depois a gente lançou o BYD Han, que é o elétrico mais vendido da China. Último mês, a BYD foi a número 2 de venda de todas as montadoras da China, incluindo a combustão, né? O TAN e o Han são veículos que custam mais de 10 mil yuans e vendem mais de 10 mil unidades, né? Então, aqueles veículos mais caros, foi o primeiro da história da China que vendido por aquele patamar de preço que vendeu mais de 10 mil unidades por mais de 6 meses, né? Então, espero que a gente tenha aí cada vez mais produtos. No segundo semestre, a gente espera poder lançar os híbridos plug-in, né? São veículos que têm ali 50 km de autonomia no elétrico puro. E aí, com motor a combustão, fazem 26, 30 km por litro, rodando gasolina. E depois trazendo os veículos um pouco mais baratos. Infelizmente, Cláudio, que a gente vê que o Brasil cobra mais imposto do carro elétrico, né? É um absurdo. Eu tive 10 dias atrás lá no CDE, naquele evento dos ministros, né? Que estavam lá todos os ministros apresentando, para falar num painel sobre economia verde. E quando eu comentei de que um carro elétrico chega a pagar o dobro de IPI do que um carro a combustão, se o pessoal, não, mas não é possível, né? Uma bicicleta elétrica paga 3 vezes mais IPI do que uma bicicleta convencional. Quer dizer, a gente tem tudo para ser líder dessa agenda de adensamento da cadeia produtiva, de industrialização. A micromobilidade elétrica é uma tendência irreversível, melhora a qualidade de vida, as grandes cidades só falam disso. Aí vai lá o pessoal e apreende, né? Os patinetes. Esse daí dos patinetes elétricos foi um erro muito grande da Polícia Militar, né? Inclusive, a BVE teve reunião com o comando da Polícia Militar há uma semana atrás. Uma semana antes a gente esteve com o secretário de Transporte aqui de São Paulo, Ricardo Teixeira, e o comandante fez a meia-culpa, disse, olha, era um outro comando, eles se enganaram, isso nunca mais vai ocorrer. A gente fez algumas notas, explicamos, mostramos para ele o equívoco que seria, né? Porque hoje a legislação é muito clara, né? Dentro da ciclovia pode rodar bicicleta elétrica, patinete autopropulsado que rode até 40 km por hora. Ponto, né? Então teve um erro ali de interpretação da PM, mas felizmente foi um dia só e eles pararam de fazer isso. Como vai a frota de veículos elétricos hoje no Brasil? Está dentro da expectativa de vocês? É uma frota crescente? Quantos veículos temos rodando? A oferta me parece que está em torno de 70 veículos com alguma propulsão elétrica, né? Sim, o último levantamento nosso da BVE desse último mês foram 70 modelos. Na Europa, por exemplo, os principais países têm 150 modelos. Então a gente está na metade, né, do que seria lá fora. Hoje a gente tem mais ou menos, né, assim, 90 e poucos mil veículos eletrificados vendidos.
híbridos convencionais, híbridos plug-in elétricos. Quase 60% são os híbridos convencionais, né? A maioria flex, que fabricados, por exemplo, pela Toyota, né? Que tem 2 modelos muito bem vendidos aqui no Brasil, que tem isso. Mas quando a gente compara com o mundo, então se o ano passado a gente saiu de 19, foi para 35 mil híbridos e elétricos. Esse ano a gente espera chegar perto de 50 mil, 45 mil, 50. Só que, então, era 1%, o ano passado foi para 1,7%, esse primeiro trimestre 2,5% de veículos eletrificados. Porque nós consideramos o híbrido flex uma nova tecnologia. Por isso que aqui na BVE a gente fala dos números. Mas quando a gente compara com o resto do mundo, o mundo não considera os híbridos. Esses números que eu citei da Alemanha, da China e Estados Unidos não tem híbrido. O híbrido convencional é visto como uma tecnologia antiga nesses grandes mercados. Então, o EV Outlook, da Agência Internacional de Energia, que saiu agora umas 2, 3 semanas atrás, ele mostra muito bem. Então, você tem um mundo ali indo muito rápido, todos os países europeus da Escandinávia estão acima de 40%, 50% de elétricos plug-ins, o mundo correndo, e eles citam lá Brasil, Indonésia e Índia. Os 3 grandes países que estão atrasados com vendas abaixo de 1%. A Índia agora anunciou planos bastante ambiciosos para veículos elétricos, né? Para ônibus elétricos, caminhões. Então, acho que a Índia finalmente deslancha. E, infelizmente, o Brasil vem ficando para trás. Para ter uma ideia, Cláudia, a gente vende o ano passado a gente vendeu quase o mesmo número de carro elétrico do que a Costa Rica. Só que a Costa Rica é um mercado 100 vezes menor do que o Brasil. Né? A Colômbia já está vendendo 7% de carros híbridos e elétricos. O México vendendo 3%. Então, quando a gente vê o México e compara, né, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, 210. O México tem 120, bem menos do que a gente. Mas hoje a indústria mexicana é 30%, 40% maior do que a nossa. Pois é. Quantos fabricantes de autopeças brasileiros saíram daqui e foram fabricar no México? E hoje você não tem. Você vai comprar um chicote elétrico para um veículo, para reposição, não tem mais fabricante no Brasil. Todos eles migraram para o México. Por quê? Porque o México criou política pública para eletrificação. Então, acho que a gente está muito atrasado, infelizmente, mas, como um bom brasileiro, eu sou otimista com o futuro. Acho que a gente tem muita coisa boa ainda para conquistar. Com certeza, eu também estou atrasado para encerrar aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Você falou nos chicotes, eu descobri agora que a Ucrânia era um grande produtor de chicotes e isso favorece o veículo elétrico, porque o chicote do veículo elétrico é diferente, então as montadoras estão buscando novas alternativas e esse chicote não serve no carro a combustão. A Ucrânia, não a Ucrânia, mas a Rússia, que invadiu a Ucrânia, é um grande produtor de petróleo lá para a Europa. O petróleo vive uma crise, os países do bloco ocidental estão loucos para se livrar desses países conturbados, porque a Rússia, os países árabes, a Venezuela são todos países que não prezam pela democracia e, portanto, isso acaba também favorecendo o veículo elétrico. De que forma essa conjuntura global, principalmente agora com o fato novo, que é a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, pode acelerar o desenvolvimento do carro elétrico como uma matriz prioritária nas nações? A Agência Internacional de Energia teve um relatório ano passado que dizia que em 2025 o preço do veículo elétrico já seria tão competitivo que ele seria mais barato do que o motor a combustão em vários mercados globais. 2025. O que a gente vê é que, com a escalada da guerra, o aumento do preço dos combustíveis fósseis, essas dificuldades de algumas cadeias produtivas da indústria mais antiga, provavelmente essa transição vai ser acelerada, quem sabe 2024 ou 2023, uma boa parte dos mercados já vai ter migrado, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, porque nós temos todos os minérios, temos a energia limpa, temos o biocombustível, temos tudo para ser líder nessa descarbonização. Hoje o hidrogênio verde surge com uma grande oportunidade também para o Brasil. Tem essa matriz limpa de produzir hidrogênio, inicialmente vai ser para exportar para a Alemanha, mas eventualmente depois a gente pode ocupar um espaço muito grande disso, né? Então, acho que o Brasil tem tudo para se beneficiar desse processo, seja aumentando a sua produção agrícola, que é importante, seja exportando os minérios, que a gente quer continuar exportando, mas por que não adensar a cadeia produtiva e gerar emprego? Quando eu nasci, Cláudio, você lembra disso, em 1982, ali, a indústria de transformação era 35% do PIB. Hoje é
9% do PIB. A indústria é a única que dá emprego de alta qualidade. Não tem como a gente pensar num país grande, diversificado, sem indústria. A Alemanha não abriu mão da indústria dela, a China não abriu. Né? Os Estados Unidos diminuiu, mas eles criaram a economia digital. Eles têm a Apple, a Google, que teve bilhões, trilhões de financiamento do governo americano de pesquisa e desenvolvimento para criar a tecnologia do futuro. Os escandinavos. Os escandinavos criaram a indústria de serviços avançados. O Brasil não vai competir com a Suécia, com a Finlândia, nesses nichos. Os grandes países estão perdendo a sua indústria, é um processo de desindustrialização na América Latina e o Brasil é um dos piores. Então, ou a gente reverte isso para manter o emprego de qualidade, para adensar nossa cadeia, gerar oportunidades aqui. Por exemplo, minha região ali em Campinas, 25% do emprego da indústria está no setor automotivo. Né? Então, eu tenho ali, por exemplo, uma Bosch, que é uma das maiores empregadoras da cidade, que ainda produz um monte de produtos para os veículos a combustão. Agora, ela também produz para os elétricos. Então, se a gente fizer uma transição coordenada, ela vai simplesmente trocando esses produtos aqui por aqueles outros. E o emprego que estava nessa divisão vai para aquela divisão. Só que a gente não está educando os nossos jovens, não está ensinando a nossa futura mão de obra essas habilidades tecnológicas, cognitivas que vão ser requeridos dele para trabalhar nessa nova indústria. Então, é um processo muito complicado a nível mundial. Né, essas turbulências mundiais, elas vão mudar muito. Teve essa semana aí quase que a queda das criptomoedas, né? Caído muito valor. Isso é muito bom para a gente, porque as criptomoedas foram as que pegaram a maior parte dos semicondutores e placas de computador e vídeo aí do mundo para minerar a criptomoeda. Então, quem sabe sobra um pouco mais de chip aí para a gente voltar a fabricar veículo. Mas é um processo muito legal, é muito gostoso estar trabalhando no setor automotivo nesse momento. Com certeza. Né? No setor elétrico, essa conjunção aí dessa cidade do futuro. É um assunto interminável, né? Se você aceitar futuros convites, a gente vai voltar a conversar, porque eu não consegui fazer todas as perguntas e já estourei o tempo. Muito obrigado, Adalberto, pela sua presença. Eu que agradeço, será um prazer voltar. E muito obrigado pela oportunidade. Este foi Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, conversando com a gente sobre assunto que interessa para todo mundo. Afinal, gostemos ou não, tem gente que não gosta, é o futuro da mobilidade no mundo inteiro. Eu gostaria de convidar você para assistir na próxima segunda-feira também a próxima edição do Diálogo Automotivo. Ao longo desta semana, cortes da nossa conversa com o Adalberto. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário também e vamos continuar interagindo aqui nesse Diálogo Automotivo que volta na próxima segunda-feira na ATV e aqui na ATV tem programa novo todo dia. Acompanhe. Até a próxima segunda-feira.